Pileques! Como é que estão os estudos aí? Muito chance de encontrar aqui novamente. Galera, deixa eu só falar uma coisa para vocês. A nossa aula de hoje é uma mini maratona do Enem. Que é isso? Mini maratona? Eu escolhi 6 exercícios que falam sobre fenômenos climáticos. E aí eu quero apresentar para vocês como que o Enem se utiliza da ciência geografia para fazer as suas questões vinculadas ao conteúdo de geografia e às questões socioeconômicas que nós temos, tanto na parte externa como na parte interna, ou seja, as relações internacionais, as relações aqui dentro do nosso país, certo? Então, principalmente aqui dentro do nosso país. Então, o Enem, ele se utiliza muito da geografia para fazer questões socioambientais, socioeconômicas, ou seja, tudo que está vinculado com a sociedade, certo? Quais as consequências para a sociedade, entendeu? Bom, outra coisa muito importante que você tem que se ligar é nas questões de atualidade que sempre estão vinculadas à sociedade, às questões econômicas que tem esse fundo social. Então, hoje você pega lá no Google muitas notícias que ocorreram há meses atrás, 8 meses, 5 meses, 6 meses, 4 meses atrás. Por quê? Porque a prova já está pronta, ela já está feita. Então, se você tem uma questão a ser discutida na sua redação, aproveita essas questões ambientais, essas questões sociais, essas questões políticas que geram o quê? Fenômenos econômicos também. Tá? Então é assim que eles trabalham muito com a geografia, tendo como base as questões sociais. Sejam questões externas ao nosso Brasil e questões internas do nosso Brasil. Muito mais questões internas. Muito chance, vamos arrasar aqui, beleza? Para você que está aí com esta cara de que, não, meu nome é Luiz Gustavo, você está aqui no espaço Geografando com o Profão. Geografando com o Profão. Aqui você tem aulas de geografia física, geografia humana, geografia política, tem aulas de atualidade. Então aqui a nossa proposta é aula e estudo. Tá bom? Então seja bem-vindo e vamos carcar fundo nesses estudos aí. Olha aqui a capinha que eu fiz para vocês, Maratona do Enem 1, depois vai ter o 2 e assim por diante. E você correndo aqui em busca do seu objetivo. É a maratona. Chance. Vamos então começar? Exercício número 1. Desde sua formação há quase 4,5 bilhões de anos, a Terra sofreu várias modificações em seu clima, com períodos alternados de aquecimento e resfriamento, e elevação ou decréscimo de pluviosidade, sendo algumas em escala global e outras em nível menor. Um dos fenômenos climáticos conhecidos do planeta atualmente é o El Niño. El Niño, que consiste, olha aqui, que consiste no aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que altera o clima. Se liga nas informações que eu vou te dar agora. Vamos pontuar, rever alguns conceitos e vincular depois isso a uma questão social. Tudo bem? Essa questão ela foi direta, uma questão de geografia física, mas eles poderiam cobrar, por exemplo, uma questão socioeconômica vinculada ao El Niño. Olha só como é que pode acontecer. Vamos lá. Olha que chance. Ai meu Deus. Bom, temos aqui o Oceano Pacífico, todos já conhecem, o continente americano, América do Sul. Nós vamos trabalhar muito com o termo Austrália, região da Austrália, e região da costa oeste da América do Sul. Tranquilo? Bom, essa linha pontilhada vermelha é a linha imaginária da linha do Equador. Linha do Equador. Bom, eu apresento para vocês
as correntes marítimas, que são correntes quentes. Lembre de uma coisa, a região da linha do Equador é a região que recebe radiação igualzinha durante o ano todo. Então ela acaba por recebendo uma maior quantidade de energia calorífica em comparação às demais regiões latitudinais do planeta, seja norte, seja sul. Então as correntes marítimas que são formadas na região da linha do Equador, fechou, são sempre quentes. Se elas são sempre quentes, elas sempre estão na superfície do oceano. Se elas estão sempre na superfície, porque as correntes marítimas frias, elas são formadas e são mais profundas. Essas são quentes, ficam mais na superfície, ela está em contato direto com a atmosfera. Então o exercício falou que existe um aquecimento da corrente marítima do Pacífico, ou seja, ela já é naturalmente quente. Com a entrada do El Niño, há um aumento da energia calorífica dessas correntes marítimas. E lembra que ela está na superfície, ela está em contato direto com a atmosfera. Se ligou? Nó! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Bom, outra coisa importantíssima são os ventos alísios. Os ventos alísios são aqueles ventos, aquele deslocamento de ar provocado na região da linha do Equador pelo deslocamento do planeta Terra, do movimento de rotação. Então, lembra que eu falei que a corrente marítima, melhor dizendo, ela está em contato com a atmosfera porque ela está na superfície? Os ventos alísios vêm aqui e batem nessas correntes, provocando este fenômeno. Ou seja, ela vai acumulando a corrente marítima na região próxima à Austrália. Olha como é que fica por debaixo da água. Uma maior concentração de água quente. Consequentemente, do outro lado, na costa oeste da América do Sul, esse espaço, essa abertura provocada pela concentração do calor aqui da água quente para cá, a água fria, aquela mais profunda, ocupa esta região que foi deixada pela água quente. E aí o que significa isso? A água fria sobe, com ela grandes cardumes de peixe, entendeu? Então a galerinha lá do Peru, do Chile, que tem uma dependência econômica, que tem um vínculo econômico, melhor dizendo, com a indústria da pesca, eles tiram muito proveito quando ocorre o verão no hemisfério sul, porque ocorre esse fenômeno. Eu estou falando do El Niño? Ainda não. Isso ocorre naturalmente todos os anos, ou seja, todos os anos que não tem o El Niño. Então, esse fenômeno é o normal, entre aspas, porque o El Niño também é um fenômeno natural. Então tá, olha lá. Concentração, aumentou aqui, grande pesca aqui. Tá. Agora, quando ocorre essa concentração nas proximidades da Austrália, isso vai provocar o quê? Uma evaporação e um grande volume de chuva nessa região da Austrália. Deslocamento de blocos atmosféricos, provocando chuva também na região do oeste, na costa oeste da América do Sul. Fenômeno normal. Quando ocorre o fenômeno do El Niño, existe um estudo que fala que os ventos alísios, eles perdem força. Olha só, se eles perdem força, eles vão perder força para deslocar a corrente marítima. Ou seja, a corrente marítima quente, que antes se concentrava aqui, próximo à Austrália, ela começa a se expandir e ocorre um fenômeno inverso. Ou seja, a água quente ela vai se espalhando por todos os limites entre a América do Sul e a Austrália, até alcançar aqui, a costa oeste da América do Sul. Olha lá, a água vai esquentando.
O que acontece com o El Niño? Exatamente esse fenômeno. Ou seja, a água aqui na superfície agora fica quente, não fica quente como aconteceu na Austrália, mas mudou, né? O fenômeno aqui fez uma mudança climática. Bom, economicamente isso, para a galerinha lá do Peru e do Chile, é uma catástrofe, porque o volume de peixe vai ser menor. Agora, naquela região, nós encontramos água quente. Não é a mesma concentração que a gente encontra na Austrália, mas tem uma concentração que antes não tinha. Entendeu? Então, o que acontece aí, pessoal? Vai acontecer o fenômeno inverso. Nós vamos ter um volume de chuva aqui maior na costa oeste da América do Sul e um deslocamento de blocos da atmosfera provocando chuva também na região próxima da Austrália. Ou seja, quando ocorre o El Niño, nós vamos ter uma região chuvosa e quente aqui na costa oeste, nas regiões próximas à linha do Equador, uma seca prolongada no Nordeste, especificamente no sertão, isso é importante você se ligar, um calor forte e seco no Sudeste e chuvas torrenciais no sul do Brasil. Então, ocorre uma mudança atmosférica em praticamente todo o território brasileiro. Certo? Olha lá, todo o território. Então é isso que você tem que se ligar. Beleza pura? Chance? Podemos ir para o segundo? Vamos nessa então. Exercício de número 2. Ah, olha aqui, estava me esquecendo. Depois dá um pause aí e dá uma lida aqui em tudo que a gente falou. Beleza? Aqui é a resolução do exercício D. Beleza. Vamos para o exercício 2. Umidade relativa do ar é o termo usado para descrever a quantidade de vapor de água contida na atmosfera. Ela é definida pela razão entre o conteúdo real de umidade de uma temperatura e pressão quando está saturada de vapor. Isto é, com 100% de umidade relativa. O gráfico representa a relação entre umidade relativa do ar e sua temperatura ao longo de um período de 24 horas em um determinado local. Então, olha aqui, ó. Umidade relativa, ela aumenta quando a temperatura ela diminui. Por quê? Porque daí a pressão atmosférica, a pressão na atmosfera aumenta. Certo? Mas toma cuidado, porque nós estamos falando aqui, ó, de umidade e de uma temperatura que está entre 2 e 4 graus e 10, 11 graus. Toma muito cuidado com isso daqui, tá bom? Então, o que você tem que entender é o seguinte: aumenta-se a temperatura da atmosfera. Lembra o que acontece com as moléculas? Se as moléculas estão muito próximas, aumenta 3 graus, 5 graus, essas moléculas começam a se distanciar uma das outras. Se as moléculas de gases, a água em estado gasoso, se elas começam a se expandir, a concentração fica menor, concorda? Porque quando a gente fala que a pressão atmosférica é grande, que a concentração de gás é porque as moléculas estão muito próximas, está tendo uma maior concentração, consequentemente, uma maior pressão atmosférica. Chance, olha a temperatura que nós estamos falando aí, em torno de 10, 12 graus. Bom, aí, se a temperatura aumenta, esses gases, essas moléculas se expandem, diminui então a concentração. É exatamente isso daí, ó. Então a umidade relativa ela diminui, certo? E a temperatura aumenta. Mas nós estamos falando de 10 a 12 graus. Então olha aqui, ó. A insolação é um fator que provoca a variação da umidade relativa do ar.
Pessoal, quando a umidade relativa do ar na atmosfera, então vamos lá, chegou a 100%, isso vai provocar uma precipitação. Porque o volume de água é muito grande, a umidade chegou a 100% na atmosfera. A atmosfera manda precipitar. Beleza? Agora se liga aqui que eu trouxe para vocês duas definições. A primeira é de insolação, que vai te ajudar a entender melhor esse exercício. Dá um look aqui, ó. Insolação. O Sol fornece a luz e o calor essenciais à vida, mas apenas 51% do total dos raios solares emitidos chegam à superfície terrestre. O restante é absorvido na atmosfera pelas nuvens, e uma pequena parte é refletida pelos gases. A quantidade de calor e luz dos raios solares que chegam à Terra é conhecida como insolação. Entendeu? Olha lá, a insolação é o fator que provoca a variação da umidade relativa do ar. Outra coisa muito interessante, os raios solares são absorvidos pelas águas e pela terra, que liberam uma parte da energia recebida. Então olha aqui, o raio solar, a insolação, chega até a superfície da Terra. Uma parte da quantidade de energia que tem nesse raio é absorvido, o resto ela é refletida. Olha que coisa interessante. Bom, parte da energia recebida aquecendo a atmosfera. A esse fenômeno chamamos de irradiação. Então o processo de irradiação é quando o raio solar chega na superfície da Terra, chega na superfície da água, uma porcentagem do calor que tem nesta radiação fica retida no solo, na água. O resto ela vai fazer a irradiação. É a irradiação que vai aquecer a atmosfera. Não é o raio solar, mas sim a irradiação. Chance. Muito 10 isso. 10 mesmo. Vamos continuar? Próximo exercício aqui. Olha lá, lembra que eu falei para você? Dá uma lida aqui, veja as alternativas, por que não são as outras e por que é a A, que a gente acabou de estudar aqui. Vamos para o exercício 3. O gráfico a seguir ilustra a evolução do consumo de eletricidade no Brasil em gigawatts por hora. Ou seja, em 4 setores de consumo no período de 75 a 2005. Residencial, comercial, industrial e outros. Certo? Nós temos aqui o período de 1975 a 2005 e a gigawatts por hora. Tudo bem? Vamos lá. A racionalização do uso de eletricidade faz parte dos programas oficiais do governo brasileiro desde 80. A racionalização. Já ouviu falar nisso? Racionalização de energia elétrica? No entanto, houve um período crítico conhecido como apagão. Nossa Senhora! Racionalização e apagão que nós ouvimos falar nos últimos tempos. Inclusive, você lembra daquela aula de fuso horário? O horário de verão? O horário de verão é um dos procedimentos para economizar energia. Se ligou? Bom, que exigiu mudanças de hábitos da população brasileira e resultou na maior, mais rápida e significativa economia de energia. De acordo com o gráfico, conclui-se que o apagão ocorreu no biênio, olha lá o consumo de energia, todos iguais, olha a queda aqui, ó, ou seja, nós estamos vendo a partir do ano de 2000, 2001, no ano de 2002 começa a aumentar o consumo de energia. Chance? Ou seja, a nossa resposta aqui é no intervalo entre 2001 e 2002. Agora, entenda uma coisa que é importante. Olha aqui, ó. Reservatório, armazenamento de energia. Por que armazenamento de energia?
É um reservatório de água para a produção de energia nas usinas hidrelétricas. O Brasil é altamente dependente de usina hidrelétrica para a produção de energia. Então, o que aconteceu aqui? Nos reservatórios, no mês de abril, então, quando deu o mês de abril de 1997, nós tínhamos 89%. No mês de abril de 1999, nós tínhamos 70%. Olha o mês de abril de 2001, 32%. É exatamente o período que a gente acabou de estudar, 2000, 2001. Olha aqui os reservatórios de água que nós tivemos aqui entre esses anos. Em 2014, no mês de abril, nós tínhamos 37%. Ou seja, o racionamento, o apagão bateram na nossa porta. Mas não foi preciso. Graças a Deus. Senão como é que eu ia gravar as aulas? Pelo amor de Deus. Nem fala nisso. Mas, se necessário fosse, você já pensou no prejuízo político de alguns políticos por aí? Da mesma forma que no ano de 2001 nós tivemos prejuízos políticos de alguns políticos, esse ano o ciclo ia ser o mesmo. Eu faço um convite a você. Assista à nossa aula de atualidade aí no Geografia no Procon, que fala sobre a crise de energia elétrica no Brasil. Inclusive, esse gráfico eu tirei daquela aula lá, que eu não sou bobo. Beleza? Vai lá, dá uma olhadinha. Chance? Beleza. Vamos ver aqui, olha lá, o comentário aqui, é muito importante você ler isso daqui. Exercício 4. A chuva é determinada em grande parte pela topografia e pelo padrão dos grandes movimentos atmosféricos ou meteorológicos. O gráfico mostra a precipitação anual média, linhas verticais. Olha as precipitações, valor de precipitação, são as precipitações médias, olha aqui a distância em quilômetro, tá bom? Bom, em relação às altitudes, que são as curvas, olha as linhas curvas aqui, ó. Certo? Olha as linhas curvas. Ou seja, toda vez que a massa de ar ela teve que enfrentar uma barreira do relevo, ela acabou se precipitando mais. Olha lá, ela teve uma queda de precipitação e para enfrentar o relevo, a região serrana, ela teve que perder água. Mas por que ela teve que perder água? Para diminuir a pressão, para ela poder subir. Se ela não perder a água, como é que ela vai ultrapassar a região serrana? Por isso que o texto está falando para a gente aqui que o fator relevo, o fator serrano, ele influencia no volume da precipitação. Até arrepiei agora. Estão entendendo tudo. Volta aqui. Bom, vamos ver o seguinte. O exercício, ele fala assim, de uma análise ambiental desta região, conclui-se que nós temos aqui três frases, né? Três proposições que vão nos ajudar aqui. Vamos ver. Primeira, será que está certo? Os ventos oceânicos carregados de umidade depositam a maior parte desta umidade sob a forma de chuva nas encostas da serra voltada para o oceano. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, ó. Não são as maiores precipitações? É isso mesmo, você que falou aí, você tem toda a razão. São as chuvas orográficas. Muito bem. Então a primeira está certa. 2. Como resultado da maior precipitação nas encostas da serra, surge uma região de possível desertificação do outro lado da serra. Opa, olha o outro lado da serra, o volume de chuva começa a diminuir, a serra vai diminuir. Opa, então realmente do outro lado da serra,
o volume de chuva diminui demais e pode ocorrer uma desertificação. Está certa o parágrafo número 2 também. Vamos ver o 3. Os animais e as plantas encontram melhores condições de vida sem períodos prolongados de seca, nas áreas distantes de 25 a 100 km aproximadamente do oceano. Vamos ver lá então. Bom, o oceano deve estar por aqui, 25 a 100 km. Aqui nós vamos ter problemas de seca? Não, nós não vamos ter problema. Então, é uma região propícia ao desenvolvimento da fauna e da flora, é uma região que nós chamamos de região chance. Não vai ter problema, porque nós estamos aqui, né, próximos do oceano, mas também temos o limite da região serrana aqui. Então, essa região, até o ponto da região serrana, é uma região chance, úmida, para o desenvolvimento da fauna e da flora. Chance. As 3 frases estão corretas. E as 3 frases nós papamos. Nós somos maravilhosos, porque nós estudamos. Vamos ver aqui, olha aqui, olha aqui. Olha o que eu trouxe para vocês então. Resposta. Letra E de elefante, E de esperto, nó, E de é muito legal. Agora olha aqui, ó. Eu trouxe isso aqui para vocês só para a gente ilustrar. Ou seja, quando você vai chegando próximo à região serrana, aqui as montanhas rochosas dos Estados Unidos, a gente encontra um volume de precipitação. Agora, começa a chover mais por aqui, porque a massa de ar que está quente, úmida, né, nesse caso específico, ela precisa perder água para ir diminuindo a pressão, para que ela possa atravessar a região serrana. Ao atravessar a região serrana, essa massa de ar perde toda a sua umidade, ela está seca, provoca-se aridez na região. Por isso que tem aquele termo lá, né, de grande precipitação, a gente tem o parlamento, e a falta de umidade solta vento. Muito chance. Você está vendo? O Enem não é tudo isso não. O Enem, ele quer saber se você está ligado nesses conteúdos. Muito maravilhosa. Vamos continuar aqui. Próxima questão, olha lá, questão 4, faça os seus comentários aqui, analise aqui. Vamos para o 5. A interface clima-sociedade, ou seja, a ligação que nós temos entre o clima e a sociedade, pode ser considerada em termos de ajustamento à extensão e aos modos como as sociedades funcionam em uma relação harmônica com o seu clima. Do texto. Estou gostando. Entendeu? O exercício já está fazendo uma interface, uma relação dos fenômenos climáticos com a sociedade. Lembra o que eu falei no começo da aula? Você tem que se ligar. Você tem que aproveitar a geografia. A geografia tem muita facilidade de aglutinar os conhecimentos. É muito chance. Olha lá. O homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual a sociedade é suscetível de sofrer por causas dos climas. Certo? A vulnerabilidade, olha lá, suscetível, causas climáticas. Beleza. Considerando o tipo de relação entre o ser humano e condição climática apresentado no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando, olha lá, concentra suas atividades no setor primário, apresenta estoques elevados de alimentos, possui um sistema de transporte ártico,
Diversifica a matriz de geração de energia? Pode até ser. Vamos ver. Introduz tecnologias à produção agrícola? Pode até ser. Mas olha aqui, ó. Olha o que o exercício está falando. Que tipo de relação entre o ser humano e condição climática apresentada no texto? Uma sociedade torna-se mais vulnerável. Pessoal, está aqui, ó. É concentrar as suas atividades no setor primário. Porque o setor primário é o setor da agricultura. E a agricultura, ela é totalmente dependente dos fenômenos climáticos. Então, de todos os três aqui que nós selecionamos para poder escolher, o A é o que tem a maior dependência, a maior vulnerabilidade. Toma muito cuidado com isso. Preste bem atenção no que o exercício está pedindo. A gente viu a questão, a alternativa D, olha lá, e diversifica a matriz de geração de energia. Pode ser, não, mas a gente está falando da maior vulnerabilidade da sociedade. Introduz tecnologia à produção agrícola. Não adianta você ter uma excelente tecnologia na agricultura se a gente não tiver um fenômeno climático compatível com aquilo. Certo? Mesmo que você tenha tratores, colheitadeiras, estufas, a maior vulnerabilidade está na concentração de atividades do setor primário. Chance, entendeu de boa? Vamos ver a próxima questão? A próxima questão é a questão de número 6. Olha que questão chance. O efeito estufa não é fenômeno recente, e muito menos naturalmente maléfico. Alguns dos gases que provocam funcionam como capa protetora que impede a dispersão total do calor e garante o equilíbrio da temperatura na Terra. Cientistas americanos da Universidade de Virgínia alegam ter descoberto um dos primeiros registros da ação humana sobre o efeito estufa. Há 8.000 anos, houve uma súbita elevação da quantidade de CO2 na atmosfera terrestre. Nesse mesmo período, agricultores da Europa e da China já dominavam o fogo e haviam domesticado cães e ovelhas. A atividade humana da época, com maior impacto sobre a organização e sobre o ambiente, foi o começo do plantio de trigo, cevada, ervilha e outros vegetais. Este plantio passou a exigir áreas de terreno livre de sua vegetação original. Providências pelos inúmeros grupos humanos nessas regiões com métodos elementares de preparo do solo, ainda hoje usados e condenados em razão dos problemas ambientais decorrentes. Pessoal, isso aí já é uma figurinha carimbada, essa questão do CO2, o texto muito bem elaborado, muito legal, que fala então sobre um estudo onde ocorreram as primeiras queimadas para que a sociedade que vivia naquela região precisasse de uma área maior para o seu plantio. Legal? Agora, vamos continuar o estudo aqui. Olha que coisa interessante. Quando a gente tem o processo de irradiação, lembra que a gente viu no exercício? O raio solar chega na superfície da Terra, uma porcentagem fica aquecendo o solo, estou falando de terra aqui, tá? Não estou falando de asfalto, não. O resto ocorre a irradiação, ou seja, a transformação em energia calorífica. Então, o que acaba acontecendo? A nossa atmosfera aqui, ela exerce o efeito estufa natural, porque aí essa energia calorífica, ela fica retida nos gases que compõem a nossa atmosfera.
boa parte fica retida e boa parte vai embora para a atmosfera acima. Então o efeito estufa natural é graças aos gases que nós encontramos na atmosfera que retêm o calor aqui na nossa superfície. Porque se não ocorresse esse processo, a temperatura média anual aqui na superfície ia ser muito baixa. E aí como é que a gente ia fazer com a agricultura? Como é que ia ser o desenvolvimento da humanidade? Então ocorre sim o efeito estufa. E se você perceber na ilustração aqui, eu até coloquei CO2 na própria atmosfera, porque o CO2 faz parte da natureza. O problema é quando ocorre o excesso de produção de CO2. Aí sim vai gerar o efeito estufa. Vai aumentar o volume de CO2, vai aumentar a concentração de gás na atmosfera. O CO2 é um grande retentor de energia calorífica e aí vai provocar o efeito estufa. Bom, olha lá. Aí o que vai acontecer aqui? Dá um look na diferença aqui, ó. Olha a quantidade de CO2 e olha a quantidade de CO2. Aí sim, é o efeito estufa por ação antrópica. Antrópica é a ação feita pelo homem diretamente na atmosfera, poluindo a atmosfera. Tá? Então olha aqui, ó. Segundo a hipótese levantada pela pesquisa sobre as primeiras atividades humanas organizadas, o impacto ambiental mencionado foi decorrente da queima ou deterioração. Meu Deus do céu, o que eu vou dizer lá em casa? Da queima ou da deterioração, yes, das árvores derrubadas para o plantio, que contribuíram para a liberação de gases, de gás carbônico e poluentes em proporções significativas. Chanzinho, tranquilo, se liga nesses exercícios que eles são básicos, mas o Enem, ele curte muito essa relação sociedade-meio ambiente. Chance, vamos ver o próximo? O próximo não existe. Acabou. Nossa Senhora, estava indo tão bem, estava tão gostoso ficar aqui com vocês. Galera, um forte abraço e eu já estou preparando a Maratona 2. Um grande abraço, bons estudos. Valeu! Isso sim,